Boa tarde a todos, irmãos. Boa tarde, irmão Rogério Buzzi, irmão Robson, irmã Joana Batista, irmão Fabiano. Silvio está conosco também hoje. Bom sábado a todos. Bom sábado aos irmãos que já estão na sala. Pedro Sampaio, seja bem-vindo, viu, irmão? E outros irmãos que ao longo do estudo aí vão estar conosco aí. Deus abençoe a todos. Eu vou passar as considerações iniciais aí para os irmãos da sala, Fabiano, Robson, irmã Joana, Rogério. Fique à vontade, irmãos. Irmãos, boa tarde, irmão Rogério Buzzi, irmão Robson, irmã Joana Batista, irmão Fabiano, que está conosco também. Isso. Os irmãos não vão falar, não? O irmão Rogério, o irmão vai dar continuidade com as 2.300 tardes e manhãs? Isso. Irmão Rogério, fique à vontade. O Júnior Ramos está na sala, o Celso também. Fala, Celso. Tudo bem com o irmão? Tudo bem, Júnior? Seja bem-vindo. Irmão Rogério, acho que podemos iniciar. O irmão Robson. Apenas respondendo a pergunta do irmão Robson, tá? Nós estaremos entrando hoje nos últimos 3 períodos, até se o irmão Marcílio puder. Eu acho que o irmão Marcílio não tem a imagem, né, irmão Marcílio? Eu mandei a imagem eu sempre esqueço que o irmão Marcílio não entra mais no Face. Eu mandei a imagem no Face para todos do estudo de hoje, né? Que é os 3 períodos, né? 1260, 1290 e 1335 dias e o tempo do fim, né? Nós vamos precisar no decorrer do estudo, irmão Marcílio, daquela tabela última da profecia das 2.300 tardes e manhãs que o irmão tem aí, mas eu havia mandado uma imagem, que é um banner de apresentação do estudo, mas não há problema, a gente vai estar tratando de Daniel 12 hoje, tá? Que é um complemento também dessa profecia, ok? Ok. Se o irmão mandar pelo Skype, eu já coloco aqui. Nós vamos eu vou colocar aqui. O irmão só fique de olho, por favor, então, que eu mando via Skype, tá bom? É a tabela de Roma ou das profecias? Não. A tabela é aquela que o irmão tem. Era só a apresentação só o bannerzinho do tema, entende? Já está no seu Skype aí, tá baixando já. É só a apresentação do tema, irmão Marcílio, tá? Ah, tá. A tabela é aquela tabela completa, tá lembrado, irmão Marcílio? Aquela tabela completa das 2.300 tardes e manhãs. Lembra dela, né? Eu sei qual que é. Aquela cronologia, né? Que tem Isso mesmo, aquela cronologia, exatamente, tá? É aquela lá que vai ajudar os irmãos aqui no estudo. Ok, já está aberta. E foi enviado também aí, irmão Marcílio, né, o bannerzinho, tá? Está no seu Skype aí, ok? Ok. Muito bem, irmão Marcílio, a hora que quiser dar o início, não sei. Isso tudo vai render pergunta, hein, irmão Rogério? Tomara que sim, tomara que nós estejamos aptos a ajudá-los nas respostas, né? Ok, vamos iniciar. O irmão Robson ora, ou o Fabiano faz uma oração para nós iniciarmos, por favor. Amém. Posso orar? Fique à vontade, irmão, por favor. Soberano e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, nós nesse dia, o teu dia santo, onde nós fazemos menções da sua criação, Senhor, nós desfrutamos dela
nós guardamos ela com os nossos irmãos, com nossos amigos, com a nossa família, e diante desse estudo, onde o Senhor vai usar o teu servo, o meu amado irmão Rogério, que o Senhor possa dar luz, Senhor, do teu conhecimento para o teu servo, para que Daniel 12 não seja apenas um livro que ninguém consiga entender, mas que seja um capítulo que, através da tua divina revelação, possamos, nessa tarde, descobrir, Senhor, mais coisas assim que difíceis de entender, mas que só o teu Espírito pode nos capacitar e nos revelar, Senhor, porque as coisas que são ocultas são reveladas a Ti, a todos os Teus filhos, Senhor. Pedimos agora que tudo aquilo que não te pertence, todo espírito, Senhor, que não te professa, nós rejeitamos do nosso meio em nome de Jesus Cristo e pedimos que apenas a liberdade do Teu Espírito possa estar no meio de nós, para que possamos estar com os nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua voz e com os nossos corações abertos também, Senhor, para receber a Tua boa palavra, em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. Amém. Assim seja. Amém. Irmão Rogério, turma. Bom sábado a todos os amados irmãos e irmãs que participam conosco deste estudo. Como citou na oração nosso amado irmão Robson, é exatamente isso, não são questões fáceis, as questões proféticas, não que Deus as tenha dificultado, mas em função, né, de tudo que o inimigo tem trabalhado forte, né, fazendo com que o ser humano se degrade a tal ponto de que mesmo a nossa mente hoje, né, não só debilitada por anos e anos de pecado, mas debilitada também pela alimentação ruim que hoje temos, faz com que o Espírito de Deus tenha dificuldade em poder nos esclarecer determinadas coisas, e também, sempre lembrando que nós somos o resultado, né, de muitos e muitos anos de invasão babilônica, de ensinos babilônicos, de tal maneira que nós realmente temos dificuldade hoje para aprender principalmente as profecias em função desses enganos todos que foram colocados sobre nós durante todo esse tempo, né? De qualquer modo, nós confiamos num Deus que tem dito que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós vamos ver que não há uma geração mais fraca do que essa, que já passou pelo mundo. Nós vemos, por exemplo, nas próprias igrejas hoje o absurdo que se faz, mostrando claramente que as igrejas estão completamente fora da realidade, não conseguem mais separar o santo do profano, não conseguem mais discernir o que é santo e o que é imundo. E tudo isso é o resultado de uma mente que tem sido castigada desde o pecado de Adão até hoje, fazendo com que, de fato, nós tenhamos muita dificuldade. E, infelizmente, hoje, a grande maioria dos cristãos é uma marionete nas mãos do inimigo, nas mãos do diabo, e a razão acaba sendo uma só. A palavra de Deus diz que, não havendo profecia, o povo se corrompe. E isso é um fato. E, obviamente, que quando Deus fala do povo, está falando do seu povo, não está falando do mundo. O povo do mundo sempre foi corrompido. Desde os tempos de Cristo já, todos estavam corrompidos, mas Cristo sempre se volta para o seu povo. O apóstolo Paulo insiste nessa realidade também, dizendo, né, procurai com zelo todos os dons, mas principalmente o dom de profetizar. E é um fato também que as igrejas dão valor hoje ao suposto dom de línguas, dão valor aos supostos milagres, dão valor à suposta prosperidade oferecida por esse pseudo-cristianismo, quando, na verdade, Deus está tentando mostrar ao homem coisas superiores e, principalmente, né, as profecias. Tanto é verdade que o último livro da Bíblia é um livro profético, que é o livro de Apocalipse, e é um livro pouquíssimo entendido, né, e que os pastores, na sua melhor das hipóteses, arriscam compartilhar alguma migalha com essas ovelhas que perecem pela falta do verdadeiro pão.
gostaria que os irmãos atentassem, nunca é demais, atentassem para um conceito estabelecido que a gente tem procurado insistir aqui, que está registrado no livro de Mateus, capítulo 24, outro livro profético, principalmente o capítulo 24, que é, sem dúvida nenhuma, o sermão profético de Jesus, de forma direta. Mateus 24, já falamos várias vezes sobre isso, mas nunca é demais lembrar, Mateus capítulo 24, 45 e 46, onde Jesus faz um apelo ao seu povo, a nós, que hoje vivemos essa época. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Então, o que tratamos aqui são sempre temas de natureza não exatamente profética, não somente profética, mas todos de natureza da verdade presente. É aquilo que Deus quer que o seu povo estude hoje. E o que Deus quer que o seu povo estude hoje é, sem dúvida nenhuma, o Apocalipse. É o último livro da Bíblia, é o último livro que conta a história, né, até a sua finalização. Nós temos o Gênesis, que abre mostrando a introdução do pecado no mundo, e temos o Apocalipse, que fecha esse livro, mostrando a retirada do pecado no mundo. Ou seja, é um livro completo, embora Moisés e João estejam separados por milhares de anos, né? Mesmo assim, é como se eles tivessem combinado. Moisés diz: eu vou introduzir o início do problema, e você, João, finaliza isso. Claro, ambos inspirados pelo Senhor, sem ter se conhecido fisicamente, sem ter se conhecido, né, obviamente, naquilo que cada um poderia ter dado ao seu povo, mas inspirados por Deus, cada um cumpre o seu papel, né, não só na história bíblica, mas também na profecia. Então, né, entre esta história que inicia no Gênesis e finaliza no Apocalipse, temos, finalmente, Daniel 12, no meio destes dois homens chamados por Deus, mostrando a verdadeira profecia. Não podemos esquecer nunca, amados de Deus, Daniel é a profecia, Apocalipse é o que o próprio livro de Apocalipse diz. Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, lembrem-se, amados irmãos, a profecia, por isso orou o irmão Robson, né, creio que inspirado por Deus, a profecia não é para os filhos de Deus, a profecia não é para os santos de Deus, a profecia é para os servos de Deus. E note que Mateus 24, sendo profecia, finaliza exatamente mostrando quem é, pois, o servo, palavrinha, né, fiel ali, servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar a verdade presente, o sustento ao seu tempo. Bem-aventurado aquele servo, novamente, que o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. E note que o Apocalipse abre exatamente assim, né? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Essa palavra tem que estar sempre na nossa mente. A profecia é para os servos de Deus. E se hoje as igrejas não conhecem as profecias, é por uma só razão. O céu não os está vendo como servos de Deus. Enquanto a igreja, com seus 5 mil, 10 mil, 1 milhão de membros, estiver ensinando a teologia da prosperidade, não podem ser considerados servos de Deus. Enquanto estiverem ensinando que uma igreja deve viver de sinais, milagres, não podem ser chamados servos de Deus. Os servos de Deus vivem deste conceito, dando o sustento sobre a sua casa ao seu tempo. Isto é de fato um servo de Deus. Um exemplo bem claro: Deus vem e chama um servo para pregar ao mundo a destruição, dilúvio.
né, Noé prega o dilúvio, ele prega a verdade presente para o tempo dele. Se nós fizéssemos na época uma caravana para ouvir este servo de Deus pregar, nós chegaríamos lá, depois de 100 anos que ele estava pregando a verdade presente, nós chegaríamos lá, ele não pregaria sobre a teologia da prosperidade, ele não pregaria sobre sinais, sobre milagres, ele pregaria a verdade para aquele tempo que era o dilúvio. E nós temos hoje uma verdade para o nosso tempo, mais do que uma verdade, nós temos 3 verdades específicas sobre as quais se desdobra toda a mensagem de Deus para esse tempo. Então, hoje, vamos estar estudando o livro de Daniel, é o último capítulo do livro profético, portanto, é sem dúvida nenhuma para o nosso tempo, e vamos cruzar com o livro de Apocalipse, que vai estar revelando essa profecia de Daniel. Então, vamos abrir a Bíblia, aqueles que querem, no capítulo 12 de Daniel, e vamos ler primeiro todo o texto, Daniel 12, 1 ao 13, e depois vamos, como temos feito aqui, procurando esmiuçar versículo a versículo. 12, 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros 2, um desta banda à beira do rio, e outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tivessem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas seriam cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chegue até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amém? Irmãos, o livro de Daniel, como falamos, ele é a profecia. Existem coisas que são questões conceituais na Bíblia. São coisas que nos orientam a como estudá-las. Então, quando nós guardamos determinadas regras, é muito mais difícil que nós nos percamos nos estudos. Se nós aprendermos a respeitar as regras que a Bíblia impõe para a interpretação das profecias, nós não nos perdemos. Se nós resolvemos, por nós mesmos determinar o que cada coisa significa, nós começamos a ter dificuldade. Versículo 1 de Daniel 12, então: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Então, em primeiro lugar, naquele tempo, que tempo? Vamos voltar um pouquinho para o livro de Daniel, capítulo 8, onde estamos, apenas voltando no capítulo 8, vamos ver o que diz o versículo 13. 13. Diz: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava. Lembrem-se que no versículo 5 ele diz: eu, Daniel, do capítulo 12,
Eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, outro da outra banda à beira do rio. Notem que são os mesmos que estão revelando isso. No entanto, é dito aqui no versículo 13 de Daniel 8, repetindo, né? Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ou seja, foi feita uma pergunta. Dentro dessa pergunta, foi dado, dentro do livro de Daniel, o maior período que existe, que é 2.300 tardes e manhãs. Então, os períodos compreendidos, obviamente, 1260, 1290 e 1335, que estão neste capítulo, eles têm que forçosamente estar dentro do período do fim. Notem que lá aquilo inaugura o que chamamos de tempo do fim. Até quando? Né? E ele diz, né? Até 2.300 tardes e manhãs. E o versículo 17 de Daniel 8, complementando a informação, diz: veio perto de onde eu estava e vindo, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Então, Daniel, capítulo 12, 1, abre esmiuçando o final do tempo do fim. Por isso diz, naquele tempo se levantará Miguel. Agora, irmãos, hoje existe também uma série de ensinos, entre aspas, que procuram derrubar não só a profecia de Daniel 12, mas tudo o que tem a ver com o tempo do fim. Claro, o inimigo sabe da importância do último capítulo do livro de Daniel. Nós estamos entrando no último capítulo. Nós não estamos ainda em Daniel 12 como deveríamos estar. A época de Daniel 12 ainda não abriu. Nós estamos muito pertinho dela, mas muito perto, irmãos. E vamos ver se isso é assim ou não. Porém, existem alguns conceitos que devem ser estabelecidos dentro das profecias, como disse antes, para que a gente não se perca. Em primeiro lugar, naquele tempo, ou seja, no tempo do fim, ou no fim do tempo, como preferirem, se levantará Miguel. Então, quando chegarmos no final desse tempo do fim, se levantará Miguel. O capítulo 12 que estamos, no versículo 9, diz: ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Esse tempo do fim, ele foi inaugurado, nós vamos ver um pouco mais à frente, no livro de Apocalipse, no capítulo 5. Não vamos para lá agora, apenas para os irmãos entenderem em primeiro lugar, porque nós nem precisaríamos do livro de Daniel para saber que estamos no fim do tempo. É só observar os sinais do que estão ocorrendo. Mas vamos seguir gradativamente dentro da profecia, para que a gente possa entender a cronologia, não só histórica, mas também daquilo que vai ocorrer. Lembrando sempre que nada há de novo debaixo do sol. O que foi, isso é o que há de ser. Repetimos, Deus permite que esta história, mesmo a de Daniel 12, já tenha acontecido no passado, para que a gente possa ver como aconteceu isso no passado, entender como vai acontecer ela no futuro. Então vamos lá. Naquele tempo se levantará Miguel. Primeira pergunta. Aqui o texto poderia dizer, se levantará o Filho do Homem, se levantará o desejado de todas as nações, se levantará o Cordeiro, se levantará Jesus, se levantará Cristo. O texto é específico, Miguel. Por quê? Porque está tratando do comandante das hostes celestiais. É Jesus? É Jesus. Porém, aqui ele recebe o título que recebe de Miguel, porque estamos tratando de luta. Lembrem-se que sempre que nós estudamos a Bíblia, se a Bíblia fala para nós Miguel, é Miguel. Se fala Cordeiro, é Cordeiro. Se fala Cristo, é Cristo. E há uma razão para que isso aconteça. Deus, em sua infinita sabedoria, ele mostra para cada um daqueles que pertencem a si mesmo ensinos que, de outra forma, sem os títulos que são dados, nós não entenderíamos. Por exemplo, quando fala do Cordeiro, como fala em Apocalipse, Deus está querendo nos levar para o santuário. Lá no santuário é que eram sacrificados os cordeiros.
Então Deus quer nos mostrar que o assunto ali tocado tem a ver com o cordeiro, tem a ver com o sacrifício. Quando fala, né, do verbo, tem a ver diretamente com a palavra de Deus. Quando fala de Cristo, apenas Cristo, está falando do unigênito de Deus, está falando de Cristo quando ainda não havia transformado-se num ser humano, quando ainda não tinha nascido da barriga de Maria. Quando fala de Jesus, está querendo trazer o Filho do Homem, está querendo dar importância à humanidade de Cristo. Por isso Jesus, por isso Salvador. Por isso é importante. E vejam que hoje o diabo está criando uma chamada doutrina, onde diz que só se pode chamar de Yeshua, ou Yehoshua, ou Yahushua. Isso tira a compreensão bíblica que Deus quer dar a cada um dos títulos de Cristo. Se eu apenas uso o termo Yehoshua, por exemplo, no lugar do cordeiro, eu perco a informação do santuário. Se eu tiro, por exemplo, o livro de Hebreus, quando fala do primogênito, que é Jesus, eu perco a noção do Salvador. Se eu tiro a questão de Cristo antes de que ele tivesse vindo à Terra, eu perco a noção da origem divina do nosso Salvador. Então, o inimigo tem trabalhado com esse tipo de doutrina para que a gente perca a simplicidade da Bíblia naquilo que ela se revela. E imaginem, por exemplo, agora que eu falasse aos irmãos, né, de algum irmão que nós conhecemos hoje como sendo pastor, como por exemplo o nosso amado pastor Juliano, e nós falássemos agora, e eu perguntasse se os irmãos conhecessem, por exemplo, né, o vendedor de tecidos. Um exemplo, vocês conhecem o Juliano, vendedor de tecidos? Os irmãos possivelmente diriam que não, né? Eu estaria falando do pastor Juliano antes que ele fosse de fato um pastor, antes que ele houvesse recebido e aceito o chamado para ser um pastor. Cada um de nós teve, ao longo das nossas vidas, né, passagens sobre no que trabalhamos, o que fizemos, o que aprendemos, o que ensinamos. Então, quando eu não respeito o tempo de cada coisa, eu não respeito os títulos que Cristo foi conquistando à medida que ia vencendo determinadas batalhas, eu perco essa noção também do tempo da profecia. Lembrem-se que a verdade presente é exatamente isso. Hoje, os irmãos me perguntam qual é a verdade presente hoje sobre Jesus Cristo. Lembrem-se, por que Jesus Cristo? Porque hoje ele é humano na sua forma, embora glorificada, mas ele é divino no seu caráter e na sua origem. E isso não se pode perder. Nós precisamos então entender hoje, por exemplo, não só quem ele é, como dizemos, um ser humano glorificado, com a sua origem divina, com a sua paternidade divina, porém com as questões humanas que ele mantém, como, por exemplo, as marcas que foram feitas nas suas mãos, que ele levará por toda a eternidade, amados irmãos. Por isso nós vemos um juramento no homem vestido de linho, quando ele levanta a mão direita e a mão esquerda, mostrando exatamente aquilo que foi feito, aquilo que ele recebeu por amor ao ser humano. Pai, meu sangue, Pai, eu fui crucificado na cruz do Calvário, Pai, e é pelo meu sangue que eu peço por estes meus irmãos e irmãs. Então, este juramento que ele faz, nós vamos ver, ele faz como um homem vestido de linho por uma razão específica. E tudo isso é importante, irmãos. Mas vamos seguir aqui com o Daniel 12, no versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Então, lembrem-se, aqui Miguel é o comandante das hostes celestiais. Lembrem-se, Miguel é o arcanjo, né? E não há arcanjos, irmãos. Não há, vocês não vão ver na Bíblia em nenhum momento arcanjos. Os irmãos vão ver serafins, os irmãos vão ver querubins, os irmãos vão ver anjos, mas os irmãos não vão ver arcanjos. E até nisso o diabo tem trabalhado. Tem hinos que canta-se arcanjos, não existe. Arc é líder, líder, por isso arcebispo, líder dos bispos.
arcanjo. Arc, líder, anjo, obviamente anjo. Então, líder dos anjos. Por isso aqui, Miguel é o arcanjo, é o líder dos anjos, com o exército das hostes celestiais, vem em defesa do seu povo. Naquele tempo, se levantará o líder, se levantará, né, obviamente, Miguel. Esse levantar-se por quê? Porque desde que ele subiu aos céus, ele assentou-se à direita do Pai, iniciou um trabalho de intercessão pelo ser humano, depois ele levanta-se, senta-se com o Pai no seu trono, quando ele passa a julgar os mortos. A partir do ano 1844, ele passa, né, a fazer esse trabalho, mas ele assenta-se com o seu Pai. Por isso nós vemos em Daniel 8, que diz que colocaram-se tronos, e o Pai estava assentado, e o Filho vem e assenta-se com o Pai no seu trono. Porém, neste momento, naquele tempo, no fim do tempo do fim, Miguel se levanta, amados irmãos, e nesse levantar-se dele, ele estará encerrando o trabalho de sumo sacerdote, levanta-se para vestir vestes de rei, por isso diz aqui o grande príncipe, porque como príncipe que é, daqui a pouco, ao levantar-se, ele vai se vestir como rei, certo? Ele se levanta como príncipe, porém se levanta para envergar as vestes de rei. Por quê? Porque ele vem como rei de reis e senhor de senhores, não vem como príncipe mais, certo? Então, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do seu povo, ele levanta para nos proteger. Agora ele se levanta como grande príncipe, porque a batalha final será iniciada agora, como nós vamos ver, porque haverá um tempo de angústia, e esse tempo de angústia, irmãos, esse tempo de angústia é um tempo que ele é inaugurado pelos 1290 dias de Daniel, porém, Daniel 12, porém, isso só já mostra uma coisa, joga por terra toda e qualquer ideia de que a igreja será arrebatada. Irmãos, o tempo de angústia aqui não é a época de tribulação para o povo do mundo. Notem o texto. Se levanta pelos filhos do teu povo. Ele se levanta para proteger o seu povo. E haverá um tempo de angústia para o povo de Deus. Esse povo não será arrebatado. Esse povo sofrerá o tempo de angústia na terra, uma angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se ao teu povo. Livrar o povo não é tirar o povo de Deus da terra, não é assim que ele vai livrar. Ele vai livrar protegendo-os. 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás abalado. Esta queda é tanto uma queda espiritual como uma queda física. Então, muitos vão cair espiritualmente, muitos vão cair fisicamente, morte, mas o seu povo, este povo aqui, o que se achar escrito no livro da vida, não vai cair. Certo? Então, isto é o que realmente está sendo proposto aqui. Bom, versículo 2. Muitos, não todos, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Esta não é a ressurreição ao soar da 7ª trombeta, irmãos. Esta é uma ressurreição parcial. Vamos ver aqui, por exemplo, o que diz Apocalipse capítulo 20, Apocalipse 20, versículos 4 a 6. Apocalipse 20, versículos 4 a 6. Prestem atenção, amados irmãos. Vejam o tempo aqui. Vejam, Cristo está hoje, Jesus Cristo está hoje, certo? Intercedendo pelo seu povo. Inaugura-se daqui a pouco, né, o julgamento dos vivos. E o que vai acontecer depois, né? Depois, o que ocorre, basicamente, é que Cristo se levanta como príncipe, deixa suas vestes de sumo sacerdote, como falamos, e vai investir suas vestiduras de rei. Porém, antes disso, lembrem-se, ele está julgando, sentado, julgando o povo. Agora veja Apocalipse 20, 4, que estamos.
vi tronos. Se vi tronos, obviamente, os tronos foram ali para assentarem-se. Assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Obviamente, de todos aqui, o que tem direito real de julgar é Cristo. Por isso, assenta-se ele também, obviamente. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Muitos foram mortos, nós sabemos, né? Foram mortos principalmente durante a Inquisição, mas ainda hoje muitos estão sendo mortos pelo testemunho e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal na sua testa nem na sua mão, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso é um pulo que é dado, obviamente, dentro do que se está ensinando. Essas pessoas, elas reinarão com Cristo durante 1000 anos, obviamente, é o que cremos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Prestem atenção. Agora, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então notem aqui, voltando para Daniel 12:2. Muitos, não todos, muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Por quê? Porque, obviamente, aqueles que ressuscitarem, que morreram em Cristo, eles ressuscitam para a vida eterna. Mas aqueles que participaram ativamente da morte de Jesus, diretamente, Jesus disse, vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Então, sacerdotes, por exemplo, da época, que de fato participaram diretamente, que condenaram a Cristo, eles ressuscitarão para ver Cristo vindo nas nuvens do céu. Jesus disse isso. Vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Então, existirão muitos que ressuscitarão, assim como ressuscitaram muitos logo após a morte de Cristo para testemunhar e depois subiram com Cristo para o céu. E muitos agora, no final, vão ressuscitar para ver Cristo vir, mas, porém, para desprezo e vergonha eterna. Né? Claro, desprezo e vergonha eterna, irmãos, não está querendo dizer que essa vergonha e desprezo eterno tem a ver, vão ficar sendo envergonhados, vão ficar sendo desprezados para sempre. Não, é como você hoje, por exemplo, chegar na sepultura de um bandido, né? Ou imaginemos aí por um momento, se podemos, por exemplo, muitos que chegam na sepultura de Hitler e, quem sabe, até cuspiriam na sepultura de Hitler, mostrando o desprezo que tem por aquele homem. Não é porque Hitler está sendo desprezado em vida, por favor, certo? Já vamos, quem sabe, bater um pouquinho mais nisso, né? Mas apenas mostrando que, então, no tempo em que ele se levanta, no tempo em que ele vem depois, muitos vão levantar para ver Cristo vindo nas nuvens do céu, porque esse levantar-se de Miguel é exatamente o que ele fará agora para proteger o seu povo, e imediatamente ao fazer esse trabalho, ele já assim coloca as vestes de rei e vem buscar o seu povo, certo? Claro que esse tempo é um tempo que haverá um tempo entre o levantar-se dele até a vinda dele, mas, né, obviamente que existe um tempo específico em que ocorrerá isso, porém, aos olhos de Deus e em termos proféticos, será um tempo curto, né, se nós observarmos, por exemplo, todos os anos, né, os milênios que já vivemos nessa terra, né? O Robson Lira agrega aí exatamente isso, Apocalipse 1:7, aqueles que o traspassaram, aqueles que participaram diretamente da morte de Cristo, né? E também, né, aqueles que participaram da morte dos servos de Deus de forma, né, assim, mais assuntosa, né? Versículo 3. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Né? Então, veja, os sábios, quem são os sábios segundo a Bíblia? Né? Os sábios são os que a muitos ensinam a justiça. Né? O que diz aqui? Salmo 119, 172. Livro de Salmos, 119, versículo 172. Vamos ver o que diz e a gente encontra aqui, né, a referência de quem são os sábios. Né? Versículo 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Então, notem aqui.
os sábios, pois resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam, o quê? Os que a muitos ensinam os mandamentos da lei de Deus, uma vez que justiça, todos os teus mandamentos são justiça, os que ensinam os mandamentos da lei de Deus refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Alguém poderia dizer, mas Cristo é a nossa justiça. Amém? Fato, Cristo é a nossa justiça também. Porém, a Bíblia nos mostra aqui que ensinar a justiça é ensinar de fato o verdadeiro Cristo, não o Cristo que veio e aboliu a lei, e ensinar também os mandamentos. Se a palavra de Deus diz que justiça são mandamentos, e a palavra de Deus diz que justiça é Cristo, amém. Nós não podemos ensinar um e deixar o outro para depois. Ambos são ensinos bíblicos. Versículo 4. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Então nós vemos aqui que o livro de Daniel seria fechado até o fim do tempo. Curiosamente, irmãos, o livro de Daniel ficou esquecido até o período que nós falamos das 2.300 tardes e manhãs, que foi exatamente quando inicia o tempo do fim, né? Os irmãos podem observar a figura que está aí. Isso vai ajudá-los a poder ver um pouco melhor também essa questão que está mostrada ali, onde nós vemos, por exemplo, nesta tabelinha, o tempo do fim que foi inaugurado, que é o ano 508, basicamente, né, até o ano 1798, no primeiro período que se estabeleceu, e até 1844, que é quando inicia a purificação do santuário, conforme já estudamos aqui no passado. Porém, irmãos, para que a gente possa ter isso de uma forma talvez um pouco mais clara, vamos seguir vendo, por exemplo, o livro de Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 5, Apocalipse 5, onde nós vamos encontrar o tempo em que isso é aberto. Apocalipse 5, versículos 1 a 3. Olha o que diz. Vi na destra do que estava sentado, esse é o Pai que está sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora selado com 7 selos. Vimos aqui, vocês podem ver ali no gráfico, que são exatamente 7 selos que foram abertos, um a um, né? Tendo o último, sendo a segunda vinda de Cristo, né? E diz, e vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Se nós, né, conseguimos aceitar que este livro é o livro de Daniel, nós vamos conseguir ver também que exatamente, né, no período entre 1798 a 1844, começou-se a estudar o livro de Daniel, culminando no entendimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que era exatamente o tempo que dava 1844, pegando, né, a data que era a data do decreto, né, lá de Esdras, o decreto de Artaxerxes, até no ano 457, até o ano 1844, perfazendo as 2.300 tardes e manhãs do livro profético de Daniel no capítulo 9, capítulo 8 também, um complementa o outro, e aí nós chegamos, né, digamos, naquilo que inauguraria o tempo do fim. Então, né, tendo isso em mente, vamos seguir, porque isso vai ficar um pouquinho mais claro à frente, né? Então, o livro de Daniel, que é aberto, por isso é dito aqui, né? Tu, Daniel, fecha essas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Quando inaugurou-se o fim do tempo, o livro de Daniel foi aberto de novo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Se os irmãos quiserem, uma hora, peguem, por exemplo, a época de vejam, do ano 538 até o ano 1798, foram 1.260 anos onde pouquíssima coisa se descobriu. Foram chamados períodos de trevas papal. O papado, né, com o poder absoluto que tinha, fez com que a terra se emergisse em trevas e nada se descobriu nesta época, né?
se é um fato que bendita a nação cujo Deus é o Senhor, maldita a nação cujo Deus não é o Senhor. Nessa época o papado dominou e o mundo estagnou. Porém, a partir do ano 1798, quando o papado, né, agora o Papa, é levado cativo e o território papal do Vaticano é confiscado, irmãos, busquem na história o que aconteceu. Do ano 1798 até o ano 1900 e quebrados, irmão, a ciência explodiu. Apareceram, né, muitas coisas, né, nem temos, assim, nem lembro de todas elas, né, pela história, mas aí nós tivemos, né, com o tempo, assim, realmente a própria... Só, irmãos, o fato de nós termos, né, as imprensas bíblicas sendo inauguradas, né, essas sociedades bíblicas e as impressões de Bíblias agora abertas, né, isso só mostra que a própria questão das coisas de Deus seriam abertas, a ciência divina seria aberta, e não só a ciência divina, mas a ciência, né, a ciência que nós hoje conhecemos hoje como a ciência tecnológica, né, na época, né, as estradas de ferro, telefone, o telégrafo, enfim, irmãos, né, como digo, né, a gente nem consegue lembrar de todos os avanços que houveram, mas a história, os irmãos podem ver que foi exatamente nesse período que explodiu todo esse conhecimento da ciência, né? Enfim, né, aí o texto, né, então, do versículo 4 diz: Tu, Daniel, fechas as palavras e sela este livro até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, outro da outra banda à beira do rio, e ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, né? Que tempo haverá até ao fim das maravilhas? 7. Ouvi o homem vestido de linho, e aqui, irmãos, vamos prestar atenção nisso. Ouvi o homem vestido de linho. Note que ele está vendo um homem vestido de linho. Este homem vestido de linho, vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 1, primeiramente, capítulo 1, Apocalipse 1, é dito o seguinte, 1, versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Se os irmãos prestam atenção, nós estamos aqui em Apocalipse 1, no ano 96 de Domiciano, ano 96. João tem uma visão, ele vê a Jesus Cristo aqui, só que note que diz, inclusive, comparando ao Filho do Homem, mostrando que aqui Cristo já morreu, Jesus já morreu, já ressuscitou, foi arrebatado, foi levado para o céu. Porém, é dito aqui que ele vê 7 castiçais, e quando ele se vira para ver quem estava falando, ele vê um homem vestido de vestes compridas ou vestes alares. Então, no ano 96, repetimos, João tem uma visão e vê Jesus vestido de sacerdote, com vestes talares. As vestes talares ou vestes compridas, como dizem algumas versões, era a roupa do sacerdote. Era aquela roupa que tinha o éfode, tinha o peitoral, uma vestimenta basicamente feita de cor azul e cor púrpura, que era, azul e púrpura, algumas versões, né, para nós hoje seria como que o roxo, né, que são as cores que o sumo sacerdote se vestia na época, certo? Então, está mostrando aqui, Jesus está querendo nos mostrar, pela visão que João tem, que ele está no local santo e está vestido assim. Porém, em Daniel, já é mostrado que ele está com vestes de linho. O sacerdote se vestia primeiro com vestes talares durante todo o ano, oficiando no local santo, que era exatamente onde estava o castiçal. Porém, uma vez ao ano, inaugurado o tempo da expiação, o sacerdote agora vestia-se de linho fino, todo de branco, para oficiar como sumo sacerdote no Santíssimo. Isso só vai acontecer no livro de Apocalipse, lá no capítulo 5. No capítulo 4, João tem uma visão novamente, ele é arrebatado a um outro céu, como nós
podemos cruzar aqui até o texto para os irmãos que gostam de acompanhar. Lembrem-se, Apocalipse 1 está mostrando ele vestido de vestes talares, vestido de sacerdote, porém no capítulo 4 é dito, a partir do versículo 1, depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Lembrem-se que uma porta foi aberta em 1844, e os irmãos podem estudar isso também na carta a Filadélfia. Eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Filadélfia é inaugurada na época de 1844, quando inaugura-se esta igreja com base numa porta aberta. Seguindo Apocalipse 4, uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui. Por quê? Está dizendo para João, porque João estava no santo e estava vendo alguém vestido de vestes o quê? Vestes talares, vestes de sacerdote. Porém agora é dito, sobe aqui, eu vou te mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas, ou seja, no futuro. Logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Curioso, ele vê em Apocalipse 1, alguém vestido com vestes, né, de sacerdote, que era Cristo. Só que aí ele sobe primeiro. Por que João sobe primeiro e não encontra Cristo lá? Obviamente, porque Deus está mostrando agora, e João agora vê, veja que ele vê, capítulo 5, vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora selado com 7 selos. Vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E o versículo 7 diz, porém, né? Veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Ou seja, João está em visão no santo. De repente é mostrado para ele uma porta aberta e é dito, sobe aqui, João. Obviamente, então ele sobe, do santo agora ele sobe para o santíssimo, e ele vê lá o Pai assentado sobre o trono, por isso ele diz um assentado sobre o trono, porque ele não pôde ver a figura do Pai, ninguém pode ver o Pai e manter-se vivo, mas lembrem-se que ele foi arrebatado em espírito, ele não estava fisicamente lá, em espírito ele vê, né, a figura do Pai, tanto que ele diz, né, um assentado sobre o trono, ele sabia o ancião de dias. E aí o que acontece, né? Cristo não está ali. Por que Cristo não está ali? Porque Cristo está no santo. E por que agora João vai e Cristo não está ali? Porque ao tempo em que Cristo agora vai vestir-se com vestes de sumo sacerdote, e aí como sumo sacerdote ele sobe. Por isso, agora sim, veio e tomou o livro. Mas quando ele vem, ele já vem como sumo sacerdote, porque era exatamente no período da expiação que se vestia como linho. Né? Então vejam, voltando para Daniel 12. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente. Ele jura pelo Pai, aquele que vive eternamente. E alguém diria, mas espera aí, Jesus também não vive eternamente? Sim, mas há uma diferença na vida eterna do Pai para a vida eterna do Filho. Vamos conferir isso biblicamente, lembrando sempre que é o Apocalipse que revela Daniel. Então, se eu quero entender Daniel, a única forma é estar sempre cruzando com o livro de Apocalipse. Vejam só um erro que muitos cometem em relação à palavra de Deus. Obviamente, no livro de Apocalipse não seria diferente. Se nós lemos aqui Apocalipse 1, versículo 4, veja o que diz. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Você pergunta para qualquer cristão, quem é esse? Imediatamente a resposta é, este é Jesus Cristo. E isto é um erro. Não é Jesus Cristo esse. Prestem atenção para ver como não é Jesus Cristo. Vou ler. De novo. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 4. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, ou seja, daquele que vive, daquele que era, ou seja, daquele que sempre viveu, e que há de vir, ou seja, daquele que sempre viverá também. E da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono,
e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Então, veja, ele apresenta um ser que é, era e há de vir. Ou seja, também, né? Ou seja, vive, viveu, sempre viveu e sempre viverá. Claro, se virá é porque viverá também, né? E da parte de Jesus Cristo, mostrando que Jesus Cristo é o primogênito dos mortos. Ele estabelece uma diferença base aqui. Um que sempre viveu, vive e sempre viverá, e um que é o primogênito dos mortos. Um que em algum momento não era. Repito, irmãos, ele apresenta a diferença básica entre o pai e o filho. O filho nunca deixou, o pai nunca deixou de existir. O Pai é de eternidade a eternidade, como diz a palavra de Deus. Nunca deixou de ser eterno. O Filho, em algum momento, deixou de ser eterno, porque esteve pelo menos 3 dias na sepultura, onde não era. Ou seja, ele literalmente morreu, irmãos. Não foi uma brincadeira, um faz de conta. Ele morreu. Por isso, a Bíblia estabelece essa diferença. Um é o primogênito dos mortos. O pai não é o primogênito dos mortos, porque o pai nunca conheceu a morte. O filho foi quem conheceu a morte. Então nós temos aqui uma diferença básica entre os dois, que deve ser apresentada. Por isso, ele em Apocalipse 12, versículo 7, vamos ler de novo. Ouvi o homem vestido de linho, mostrando aqui que é Jesus Cristo, já como ser humano glorificado, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e sua mão esquerda, mostramos por isso, por que ele faz, né, este juramento, né, com as 2 mãos alçadas, porque ele está apresentando o sangue derramado, né, na cruz do Calvário. Por isso, vejam que Apocalipse 1:5 diz exatamente aquele que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Não está esse texto por acaso ali, tem uma razão de ser, está intimamente linkado com Daniel 12:7. Por isso diz o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, jura pelo próprio Pai. Agora prestem atenção nisso, irmãos, que depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Bastante atenção aqui, irmãos. Tempo, tempos e metade de um tempo. Estou teclando para ficar aí para os irmãos. Tempo, tempos e metade de um tempo. Quanto é um tempo, irmãos, biblicamente? Daniel, capítulo 11, versículo 13. Tempo em profecia é ano. Ano. Note aí o que diz. Porque o rei do norte tornará, porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muita fazenda. Então, irmãos, tempo é igual a um ano. Tempos é igual a 2 anos. Metade de um tempo é igual a... Metade de um tempo é igual a metade de um ano, certo? Metade de um ano, 180 dias. Então, se os irmãos pegam um tempo bíblico, 360, mais tempos na Bíblia, tempos é sempre, se não for acompanhado de um algarismo, 2. Por exemplo, se dissesse 3 tempos, seriam 3 anos. Como não diz, é sempre 2. Tempo 1, tempos 2. Se for mais do que 2, sempre estará acompanhado do numeral. Por isso, inclusive, irmãos, fala-se muito sobre Elohim. Elohim, que denota a presença da divindade, não é trindade por uma razão muito simples. Se fosse trindade, teria acompanhado o número 3. Sempre, irmãos. Elohim é 2. Por quê? Está denotando a divindade, tanto do Pai quanto do Filho. Não está dizendo Elohim que os dois são Deus. Não vamos fazer confusão nisso, certo? Elohim denota presença. Por exemplo, o arbusto que aparece queimando e falando, entre aspas, com Moisés. Elohim. Por que Elohim? Porque ali denotava a presença
do Pai através do Filho. A sarça ardente representava o Filho, por isso um arbusto queimando e um arbusto cheio de espinhos, mostrando que Cristo se faria um ser humano e morreria pelos pecados do ser humano. Porém, estava representando Cristo ali, estava representando o próprio Pai. Ok? Por isso, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Ou seja, o arbusto representava Cristo como um ser humano morrendo assumindo todos os pecados da humanidade, e por sua vez, Cristo representava ali o Pai. Por isso, Elohim, representando dois seres ali, né, que são divinos. Repetimos, são divinos, mas não dois sendo deuses, muito menos três sendo deuses, ou um Deus em três. Isso, né, apenas para deixar isso claro. Então, vejam, tempos e metade de um tempo. Tempo 360, tempos 720, metade de um tempo 180. Qual é a soma, irmãos? 1260 dias, né? Em profecia, dias ou anos. Então, vejam agora, irmãos, como isso aconteceu no passado, certo? Vamos ver no passado como isso aconteceu. Na tabela que os irmãos têm aí, os irmãos entendem e podem ver claramente uma coisa. O papado assume o poder no ano 538 e vai até o ano, o quê? 1798. Quanto tempo deu isso? Façam a conta. Lembre-se, o papado derrota os ostrogodos no ano 538, domina o mundo até o ano 1798, e no ano 1798 é levado preso pelo general Berthier e encerra-se o poder papal. 1260 dias de poderio. E o que ele fez durante esse tempo? Vamos ler. Vamos para Apocalipse 13 para ver o que o papado fez durante esse tempo. Apocalipse 13, versículo 5 em primeiro lugar. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Meses bíblicos, 42. Um mês bíblico tem 30 dias. Qual é a conta que se faz então? 42 vezes 30, 1260 dias proféticos, ou 1260 anos. Veja o que ele faria, certo? O que ele faria nesse período? Versículo 7. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Apocalipse 13, 7. E deu-se-lhe poder sobre todo tribo, língua e nação. Então, primeiro, para entender isso, veja que o papado, no passado, durante 1260 dias proféticos, ou seja, durante 1260 anos, perseguiu e matou o povo santo, certo? Então, veja que se cumpriu isso. Daniel 12 diz que ele iria destruir o poder do povo santo. O povo de Deus, durante esse período, eles queriam pregar a Bíblia, eles queriam ensinar as coisas de Deus, mas o papado destruiu o poder desse povo como? Matando, levando para a fogueira, fazendo o que fez. Porém, notem, para que isso não fique claro, não fique assim com dúvidas, vamos ver o futuro agora imediatamente, tá? Ouviu o homem vestido de linho, então nós vemos agora Cristo, já na época da expiação, ou seja, depois do ano 1844, ou seja, repetindo a profecia, nós colocamos lá, né, vejam que os irmãos têm aí o tempo determinado do fim, que inaugura o que chamamos de supremacia papal número 2, veja o que acontece agora, né, é dito assim, Daniel 12, 7, depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 1260 dias, agora literais, eles vão perseguir e matar o povo santo. Vamos ver como essa luta vai ser desencadeada, irmãos. Vamos para Apocalipse 13 de novo. Apocalipse 13, para os irmãos entenderem isso. Apocalipse 13, versículo
versículo 4 e 5. De novo. 4. Adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Então, peraí. O dragão dá o seu poder à besta e nota o que acontece. Adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar. Olhem que interessante esse texto, irmãos. O dragão dá o seu poder à besta, que é o papado, e o papado vai continuar por quanto? 42 meses. Agora são 1260 dias literais, certo? Então, o papado vai receber agora do dragão 1260 dias ou 42 meses literais de poder, certo? Irmãos, esse tempo é 3 anos e 6 meses de poder, ok? Muito bem. Agora vamos para Apocalipse 11. Voltem um pouquinho, considerem o seguinte, veja, o dragão dá o poder para a besta que sobe do mar, a besta que sobe do mar, que é o papado, certo? Papado. E também para a besta que sobe da terra, que é os Estados Unidos da América. Então vejam, o dragão dá o poder para, por assim dizer, 2 testemunhas dele que vão perseguir e destruir o povo ou o poder do povo de Deus, certo? Isso foi no passado assim e vai ser agora no futuro de novo. Como? Vamos para Apocalipse 11 e notem que curioso agora. Veja só isso aqui. 11, versículo 3. Deus agora falando. Darei poder. Então veja bem. O dragão dá poder para a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. 2, por assim dizer, testemunhas dele para destruir o povo de Deus. Apocalipse 11 fala das testemunhas de Deus. Então vejam agora, né? Deus dá poder para as suas 2 testemunhas também, que são, né, as 2 oliveiras e os 2 castiçais, e curiosamente recebem, veja, profetizarão por 1260 dias, mesmo caso, ou 3 anos e 6 meses. Estes 2 são os 144 mil, que é o povo representado por Elias e Enoque, e também, né, os castiçais, que são a igreja, representados por Moisés e João Batista. Certo? Ok. Por que essa diferença? Elias e Enoque representam o grupo das testemunhas de Deus que não vão conhecer a morte. Por isso Elias e Enoque foram trasladados sem ver a morte. E os que representam a igreja é Moisés e João Batista, aqueles que morreram falando de Deus, mas, né, passaram pela morte, como João Batista que foi degolado. Olhem como Deus é perfeito. Deus dá poder, né, ao seu povo, e o diabo dá poder para o povo dele. As 2 testemunhas base de Deus, né, e as 2 testemunhas base do inimigo. Agora, olhem que interessante isso. Tiago, capítulo 5, versículo 17, traz uma informação interessante para a gente. Tiago 5, se o irmão conseguir achar aí, por favor, coloque já, para que os irmãos possam seguir o raciocínio, né? Tiago 5, versículo 17 diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse,
e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Quanto tempo, irmãos? Vejam que impressionante. 3 anos e 6 meses. Exatamente, Elias prega com poder. 3 anos e 6 meses. Elias, 3 anos e 6 meses. João Batista, 3 anos e 6 meses. E Cristo, batizado no ano 27, morre no ano 31 e meio, ou seja, 3 anos e Cristo, 3 anos e 6 meses também. Ou seja, a história vai se repetir. Nós, se acreditamos, as testemunhas de Cristo, por 3 anos e 6 meses recebemos poder, porém, conforme 12 diz ali, seremos perseguidos, e aí um grupo vai morrer. É dito, né? Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, ou seja, não tem como não acontecer, que depois de um tempo, tempos e metade do tempo, depois de 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e 6 meses, que acabarão de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Basicamente, amados irmãos, o que vai ocorrer é o seguinte. Lembram que Moisés, representado como um lá de Apocalipse 11, não é um estudo agora de Apocalipse 11, um dia vamos estudar isso para os irmãos para ficar mais claro. Moisés detinha sobre si o poder para as pragas no Egito. Por isso o faraó não matava Moisés. Porque o faraó sabia que se matasse Moisés, as pragas não paravam mais de cair. Tanto que ele disse, vai e ora ao teu Deus para que cessem as pragas. Então, os dois grupos que irão para a reta final, dizemos os dois grupos, os que representam Elias, que não vão passar pela morte, e os que representam Moisés, detêm poderes. Porém, Elias não é aquele que tem poder sobre as pragas, porque Elias não precisa ter poder sobre as pragas. Elias, ele vai passar pelo meio disso tudo sem ser molestado. Por quê? Porque Elias, uma vez selado, não morre mais. Então as pragas podem cair, que nada acontece com Elias. Porém, aqueles que representam Moisés, eles detêm o poder sobre as pragas, sobre a oração. Então o que vai acontecer? Tanto o grupo representado por Elias, quanto o grupo representado por Moisés, vão pregar 3 anos e 6 meses. Dados 3 anos e 6 meses, com o decreto de morte, morrem todos os que representam João Batista ou Moisés. E aí eu pergunto, se o poder é de Moisés, ou do grupo que representa Moisés, para segurar as pragas, quando o papado e os Estados Unidos da América e todo o seu exército agora matam os modernos Moisés, o que vai acontecer com as pragas? Agora elas caem e ninguém mais pode segurá-las, porque estava sobre a oração destes homens o poder para estancar as pragas. Ou seja, não é Deus que determina agora, pura e simplesmente por maldade ou por qualquer razão absurda, que as pragas vão cair. É o próprio homem, como consequência do seu pecado, por matar Moisés, ou seja, os Moisés modernos que seguravam as pragas, que atraem as pragas sobre si. É uma consequência natural, então, do seu pecado. E o Elias, agora, não prega mais. Por isso, só 3 anos e 6 meses. Porque fecha-se a porta da graça e não há mais razão para os modernos Elias pregar, uma vez que quem tinha que se converter, se converteu, e quem tinha que se converter não se converte mais. Porém, vamos ver esta cronologia como vai ocorrer. Vejam aí, quem tem a cronologia aberta aí, né? O que acontece? Vamos avançar. Versículo 8 de Daniel 12. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel. Porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Como falamos, em Apocalipse 5 é aberto esses selos, né? Com Cristo vindo e abrindo os selos. Porém, diz, muitos serão. Notem isso, meus amados irmãos, que é interessante prestar atenção nisso. Muita atenção. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Se os irmãos prestarem atenção, nós temos 3 classes aqui.
purificados, embranquecidos e provados. Mas os ímpios procederão impiamente. Ou seja, nós temos 3 classes aqui de salvos. Repito, que classes são essas? Purificados, embranquecidos e provados, certo? Bom, como nós entenderíamos isso? Primeiro, nós temos, então, vamos ver o tempo. Desde o tempo em que o contínuo, a palavra sacrifício, irmãos, risquem da Bíblia, não faz parte da Bíblia. Notem que a sacrifício, já falamos aqui, está numa letra itálica. Risquem a palavra sacrifício, ela apenas confunde. Desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias. Então, irmãos, vamos lá. O primeiro período que é inaugurado, vocês veem na tabela ali, é o período dos 1290 dias. Este é o primeiro período. Sai o decreto dominical, certo? Ou seja, a abominação que traz a desolação irrompe. Isso é o que acontece no primeiro momento, 1290 dias, e sela a sorte dos embranquecidos. Os embranquecidos são aqueles que aceitam a Cristo Jesus como seu Salvador, mas vão morrer pura e simplesmente, certo? São pessoas que vão simplesmente morrer. Estes são os embranquecidos. Vamos ver como o livro de Apocalipse trata desse assunto. Apocalipse 11, veja que estamos falando aqui das testemunhas de Jesus. Apocalipse 11, 18. Divide esses homens em profetas. Apocalipse 11, 18. Profetas, que são igual aos servos. Segunda classe são os santos. E terceira classe, temem o teu nome. Temem o teu nome. Veja que o texto aí diz, né? Iraram-se as nações, veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados e o tempo de dar-lhes o galardão ao. Número 1, profetas teus servos, ou os provados, aos santos, que são os purificados, e aos que temem o teu nome, que são os embranquecidos, certo? Então, vamos ver no livro de Coríntios, vamos para o livro de Coríntios, para ver isso também um pouquinho melhor estabelecido. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3. Veja o que diz ali. Capítulo 10 ao 12. Segundo a graça de Deus que me foi dada, como sábio arquiteto, eu pus o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas cada um veja como edifica sobre ele. Então, Paulo está dizendo que como sábio arquiteto, ele pôs o fundamento que é Cristo. Então, ele está dizendo que ele põe o fundamento, ou seja, pessoas agora que aceitam a Cristo, só que aí ele diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Então está falando de pessoas que aceitaram a Cristo, certo? Paulo está falando de pessoas que aceitaram a Cristo, não está falando de pessoas perdidas, pessoas que aceitaram a Cristo. Porém, ele vai dividir. Ele diz assim, porém cada um veja como edifica sobre esse. Por quê? Ele vai separar agora os salvos em 1, pedras preciosas. 2, prata. 3, ouro. Certo? Então nós temos 3 classes. Pedras preciosas, que são iguais aos que temem o teu nome, que são igual também aos embranquecidos. Esses são os que aceitam a Cristo Jesus como seu Salvador. São comparados a pedras, porque você pega uma pedra e joga no fogo, porque diz que serão provados pelo fogo, né? Ela fica apenas embranquecida.
são aqueles que temem o nome. Não chegaram a ser santos porque não se santificaram pela palavra de Deus, não se santificaram pela guarda da lei, certo? Aí nós temos o segundo grupo, que são prata. A prata é purificada pelo fogo, por isso são os purificados, e são também os chamados santos. Foram purificados, foram santificados também pela lei de Deus. E temos finalmente o ouro, são aqueles que serão provados. Esses são os que vão até o fim, né, que são chamados servos ou profetas, certo? Traduzindo isso tudo, nós temos então, voltando para Daniel agora, eu sei que é bastante informação, mas devagarinho as coisas vão se entendendo. Inaugura-se os 1290 dias e os embranquecidos têm agora o seu tempo determinado. Depois, nos 1260, temos o tempo dos que são chamados de santos, que vão também até o seu tempo de 1260. E, finalmente, temos os 1335, que é o tempo que chegam os servos ou profetas. Ok? Muito bem. Por isso, bem-aventurados os que chegam até 1335 dias. Então, o que acontece? Né? Sai o decreto dominical e começa agora o período de 30 dias, que vai sendo determinado aqueles que se manterão firmes. Os que serão firmes entram no período dos 1260, recebendo poder. Veja que o poder é recebido, Daniel 12, vamos ler de novo, né? Poder do povo santo, e é dado àqueles que, de fato, conforme Apocalipse, não se inclinaram para a besta, não receberam o seu sinal. Muitos irmãos vão morrer, obviamente, antes disso, né? E inaugura-se então, vejam bem, 1290 sai o decreto dominical. 30 dias depois, começa o poder do povo santo, 1260 dias. Finalizam-se juntos o 1260 e o 1290. Eles finalizam juntos. Bem-aventurado quem chega a 1335. Dados os 1335 dias, Deus anuncia o dia e a hora da vinda de Cristo. Porém, só chegarão aos 1335 aqueles que permanecerem fiéis em todas as instâncias e aqueles que estavam preparados para o tempo do fim do tempo do fim. Ou seja, 1335 são aqueles que estarão vivos quando Cristo vier. Os que fizeram parte do tempo representado por Moisés vão para a sepultura e, inclusive, aqueles representados como João Batista, que serão mortos por causa da palavra de Deus. Então, esses períodos, eles são demonstrados, né, na Bíblia repetimos, inicia-se num tempo que nós não sabemos, mas sabemos que é pelo decreto dominical. Esse decreto dominical inicia o seu tempo, 30 dias depois o poder é dado ao povo santo, 1260 dias depois termina esse poder, fecha-se a porta da graça, finaliza inclusive a perseguição papal e agora, entre essa data e os 1335 dias, o povo de Deus vai permanecer firme, os que estarão vivos, para poder ver Cristo vindo nas nuvens do céu. Esta é a aplicação desses 3 períodos, certo? O irmão Robson Lira, só um minutinho, Robson Lira. Irmão Marcílio, esta é a apresentação que tínhamos, imagino que possam haver algumas perguntas. O irmão Robson Lira já inicia dizendo, então o decreto dominical surge 30 dias antes da grande tribulação, irmão Rogério? Não. O decreto dominical surge 30 dias antes do período de angústia. Tribulação está marcada para o povo do mundo e para a igreja, certo? Então, o período de angústia, preferimos colocar assim, porque o período da grande tribulação, embora também esteja linkado,
a Bíblia apresenta para o povo de Deus um tempo de angústia. Note que Daniel 12 abre dizendo: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. O período de angústia para o povo de Deus, ele não tem um ponto só. Por isso não falamos muito da tribulação, porque usa-se muito mal o termo tribulação, que diz, não, mas a igreja não vai passar pela tribulação. Eu prefiro nem falar da tribulação, porque só gera confusão. Nós teremos, digamos assim, o tempo de angústia, o maior tempo de angústia, que é inaugurado pelo decreto dominical. Esse decreto dominical inaugura o tempo de angústia, porém, nós temos um segundo tempo de angústia, que é o decreto de morte sobre o povo de Deus, certo? Este é, digamos assim, o fim do tempo do fim. Então nós temos um grande tempo de angústia inaugurado pelo decreto dominical, que vai pegar a igreja de Deus, é para derrubar a igreja de Deus esse decreto, até porque o mundo cristão, a grande maioria, não vai nem ver isso como angústia, porque eles não guardam domingo. Então, se vier um decreto dominical, para eles tanto faz como tanto fez. Mas esse é o período de angústia para o povo de Deus. 30 dias depois, nós temos vejam bem, irmãos, vamos fazer um comparativo aqui. Vamos para o livro, isso talvez ajude, vamos para o livro de Lucas 21, 20 e 21. Lucas 21, 20 e 21. E aí a gente já encerra, o irmão Marcílio pode... Lucas 21, 20 e 21. Ok. É dito aqui, ó. Jesus compara esta situação na mesma que ele dá de Mateus. Quando virdes, pois, a abominação da desolação que está no lugar santo, que ele entenda. É a mesma que os irmãos veem, por exemplo, no livro de Daniel. Tanto Daniel 12 quanto Daniel 8. O tempo de angústia movido pelo que traz a abominação. Né? Por isso, o Daniel 12, 11 diz, né? Desde o tempo em que contínuo for tirado e posta a abominação que traz a desolação, a abominação da desolação, veja que está linkado com Mateus, é o mesmo caso, só que Lucas, ele apresenta de uma outra forma, veja. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, etc, etc, etc. Veja que Lucas comparou a abominação que traz a desolação com os romanos que cercaram Jerusalém. Notem que curioso. Por isso diz, nada de novo debaixo do sol. Vejam que interessante. Céstio cerca a cidade de Jerusalém. Só que Jesus havia dito, quando vocês virem a abominação que traz desolação, que Lucas usa como, quando vocês virem Jerusalém cercada de exército, diz, né? Sabei que é chegada a desolação, saiam. Por isso ele diz, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que aconteceu? Céstio cercou Jerusalém. É os 1290 dias aqui, né, especificados para nós hoje. Céstio cerca Jerusalém. Como é que o povo de Deus ia sair? Jesus havia dito, quando vocês virem, né, os estandartes, quando vocês virem Jerusalém cercado, saiam. Mas veja, Céstio cerca, como é que você vai sair? Jerusalém estava cercada. Céstio, porém, inexplicavelmente se retira. Céstio se retira. O povo que ouviu a profecia de Jesus, que ouviu Jesus falando, que estudou a profecia, quando Céstio sai, saíram de Jerusalém e foram se esconder numa cidadezinha. Pela, na época, né? Os judeus que não estudaram a profecia, disseram, tá vendo? Ó, falso alarme. Perseguiram Céstio e quase que acabaram com o exército de Céstio. Só que o que aconteceu depois? 30 dias depois, vem Tito. E Tito cerca a cidade e agora não sai mais ninguém. O decreto dominical sai, 1290 dias. O povo de Deus que estuda sabe que é o sinal derradeiro para nós. Então o povo agora sai da cidade. E o que vai acontecer? Por alguma razão, a história se repete e o decreto vai ser retirado. Só que, de um lado, o verdadeiro povo de Deus sabe
que a partir desse momento é para sair. Outro povo vai concluir e vai conseguir retirar o decreto do dominical. Porém, o que acontece? 30 dias depois ele volta com muito mais força e agora não tem mais como escapar. Ou seja, é a história de Céstio e Tito de novo. Por isso vem o poder 30 dias depois. O povo de Deus, então, que recebeu a mensagem, que entendeu o tempo do decreto, sai da cidade, vai para o campo e começa a receber de Deus poder. 30 dias depois, agora, está pronto para a luta que se inicia. E o povo, adventistas nominais, sabatistas que guardam o sábado pura e simplesmente por estarem ligados a uma igreja que nem compreende os sinais dos tempos, que não estudam os sinais dos tempos, vão imaginar assim como os judeus que guardavam o sábado naquela época. Não, né, a profecia não tem valor. Não, Jesus disse, mas ele não sabia o que estava falando. Se prenderam em Jerusalém, Jerusalém foi completamente destruída. Poder e perseguição final. Né? Isso é o que vai acontecer. Então, né, o exemplo que nós temos é como foi no passado. Nada de novo debaixo do sol. Céstio cerca, passam-se 30 dias e, curiosamente, irmãos, o cerco de Tito inicia no ano 66 e no ano 70 Jerusalém é completamente derribada. Ou seja, 3 anos e 6 meses, aparentemente, pelo que diz, pelo que diz o livro de... Perdão, me fugiu o nome, irmãos. Existe um livro histórico que povo... Me perdoe, eu vou me lembrar num próximo estudo e trago para os irmãos a história dos judeus, mas eu não me lembro o escritor. Tá? Então, se no passado foi assim, notem que isso se repetiu no ano 538 com os romanos de novo, leia-se papado. O papado agora, né, faz essa perseguição também, durante 3 anos e 6 meses cravados, mas Deus novamente vai fazer com que a história se repita para que a gente não se perca. Então, o povo de Deus, nós devemos estar atentos. Saiu o decreto dominical, irmãos, nós já temos que ter o nosso local no campo pronto. Nós já temos que ter, não tão longe da cidade que não possamos pregar, mas não podemos mais estar na cidade nesse tempo. Não podemos estar mais em nenhuma igreja nesse tempo, irmãos. Lembre-se, eles estavam em Jerusalém, eles estavam na cidade de Deus, eles estavam na igreja, entre aspas, de Deus. Mas a igreja não atentou para as profecias, não perceberam que não era mais a igreja de Deus, se fecharam nos muros, se fecharam dentro da igreja, dizendo, e os pastores na época diziam, não, nada vai acontecer, fiquem tranquilos, Deus vai proteger a sua igreja, Deus vai proteger a sua igreja, e Jesus já havia dito, não vai ficar pedra sobre pedra. A igreja de Cristo hoje, irmãos, não amanhã, a igreja de Cristo hoje não é feita de pedras mortas, é feita de pedras vivas. Ela não tem mais uma placa. São as pessoas que aceitam e vivem de toda palavra que vem da boca de Deus, das quais Daniel e Apocalipse é com certeza a mensagem para o seu povo hoje. Quem não ouvir, por isso diz Daniel 12, né? Os sábios entenderão. Os que muitos ensinam a justiça, os que ensinam os mandamentos da lei de Deus, compreendem a validade do sábado e saberão que é o sábado o sinal de Deus para o seu povo. Saberão que quando o domingo virar um decreto, esse povo que guarda o sábado entende esse como um sinal de Deus para o seu povo. Os que não guardarem o sábado não têm a menor forma de entender isso, irmãos. E não é porque Deus não quer, é porque existem degraus. Primeiro, você é um embranquecido, você é justificado pelo sangue do Cordeiro, você é coberto com o manto do Cordeiro. Depois você começa a virar um santo. Também lhes dei os meus sábados para que saibais que eu sou o vosso Deus, que vos santifica. Não se pode, Deus não pode santificar um povo que não aceita o instrumento que ele deu para santificá-los, que é o sábado, que é as leis de Deus. E finalmente, provados. Os que serão provados são aqueles que vão além dos mandamentos. São aqueles que vivem de toda a palavra que vem da boca de Deus. Né? Irmãos, o irmão Celso aqui coloca a relação do decreto dominical com o encontro da família ser realizado em setembro desse ano, com toda certeza. O dia da família nada mais é do que um embuste do inimigo, do que um engano do inimigo para derrubar o dia de Deus.
Claro que ele não poderia dizer o dia do diabo ou o dia do Papa. Então ele diz o dia da família, tentando exatamente contrafazer com o dia de Deus. Lembre-se, disse Deus na sua palavra e registrou Deus com o seu dedo, né? Lembra-te do dia de sábado. Registrou o inimigo com o seu dedo também, né? O quê? Guardai domingos e festas. O sábado é o sinal não só para o povo de Deus, mas é um sinal para que o povo de Deus saiba quando se inauguram todas essas coisas. Um último texto e com isso encerramos, né? Agradecido aqui pela paciência do irmão Marcílio, principalmente, que sei que sempre tem bastante coisa, mas irmãos, vejam que impressionante Mateus 24, quando estudamos à luz destas profecias. Mateus 24, e com isso repetimos, a gente encerra. Olhem só que impressionante isso, amados irmãos. Querem ver? Mateus 24 é dito o seguinte, ó. Mateus 24, 1 e 2 primeiro. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Vamos trazer isso para hoje. Jesus saiu do templo, saiu das igrejas. E os membros querem mostrar para Jesus a beleza da igreja. Olha que igreja bonita, né? Quem sabe agora ali o Edir Macedo mostrando a beleza do seu templo e todo mundo fascinado pela beleza. Coração para a igreja e não mais para Cristo. Notem, Jesus disse, não vedes tudo isso, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. As igrejas hoje roubaram o coração dos membros e o coração dos membros está na igreja e não está em Cristo. Cristo precisa derrubar as igrejas para que as pessoas possam se voltar para Ele, a verdadeira rocha viva. Agora veja, muita atenção nisso, amados irmãos. Versículo 3, que é o principal desse estudo. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Então Jesus, assentado no Monte das Oliveiras, chegaram os discípulos em particular. Não foram para o pastor, não foram para a igreja perguntar. Foram perguntar para Jesus. É o que cada um de nós temos que fazer. Não percam tempo perguntando para os pastores os sinais. Não vão receber. Perguntem para Cristo. Em particular, joelho no chão, Senhor, me mostra, eu quero aprender. É assim que se aprende hoje as profecias, amados irmãos e irmãs. Não será com os pastores, amados, não se enganem. Muito bem, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal, não sinais, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Irmãos, foi perguntado um sinal, não sinais. Jesus, para que a gente não erre, para que os discípulos não errassem, para que nós não erremos, ele começa a mostrar uma série de eventos que precederiam o sinal. Repito, a pergunta foi, quando sinal? Muita atenção nisso, irmãos. Quando sinal? A resposta de Cristo está no versículo 15, Mateus 24, 15. Note. Quando, veja que ele fala um monte de coisas. A pergunta foi, Senhor, quando serão e que sinal? No versículo 15, ele responde. Quando, é o mesmo quando da pergunta deles. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Vejam que é exatamente o que está lá em Daniel. Então, o que ele está dizendo para nós hoje. Para eles, na época, era o cerco de Jerusalém, que tem tudo a ver com o cerco, porque o cerco de Jerusalém, pelos romanos, apresentou o estandarte romano, os estandartes de Roma. Os estandartes de Roma são as suas leis, são os seus mandamentos. O estandarte de Cristo são os seus mandamentos, são os mandamentos de Deus. Então, um povo com os estandartes, ou os mandamentos de Deus, e um povo com os estandartes romanos. Lá, os estandartes romanos cercam agora Jerusalém. Hoje, as leis romanas cercam o povo de Jerusalém. Aqueles que puderem entender e aceitarem, se mantiverem firmes, vão até o fim. Aqueles que sucumbirem aos estandartes romanos, certamente sucumbirão também nessa época. Por isso diz, quando pois virdes que o domingo, a abominação que traz desolação, de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê,
entenda. E assim encerramos este estudo. Que Deus possa abençoar grandemente a todos. Irmão Marcílio, por favor, e me perdoe pela demora. Imagina, irmão. Fique à vontade. Embora a gente gravar para 1h e... 1h40, né, irmão? Praticamente. Mas é um estudo que não dá para deixar pela metade, né, irmão Marcílio? Não dá. Eu acho que o meu som está bem no computador do irmão. Está dando retorno. Tá, deixa eu fechar. Muito eco! Peraí, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu tenho que desativar. Desative o meu microfone, irmão Marcílio, então, porque ele cai na caixa, acho que é isso. Depois ligar, que não consigo ligar, hein? Que eu não sei como fazer, irmão Marcílio. Deixa eu ver se eu fecho o meu aqui, então. Peraí. Porque o do pessoal... É só pegar o vídeo da sala externa. Bom, irmãos, abrir a participação aí para o irmão Fabiano, que está na sala, a irmã Joana e o Robson. Fique à vontade, irmãos. Irmãos, eu teria uma colocação aqui, queria saber a opinião dos irmãos ou do irmão Rogério. Eu queria deixar só uma pergunta aqui para a gente crescer no conhecimento dessa passagem. Mateus 24:14 fala o seguinte: e este evangelho do reino será pregado por todo mundo em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Eu entendo que nesse verso fala sobre o cumprimento da pregação da mensagem, que vai ser pregado, então vai vir o fim. Assim como Noé, entendo eu, assim como Noé ele pregou, ele cumpriu a missão dele durante aquele período. Quando ele terminou de cumprir a missão dele em termos de pregação, ali foram 120 anos, chegou o momento que chegou o fim, mas o primeiro fim que chegou não foi, no caso, o fim do mundo, pelo dilúvio, mas foi o fim da pregação, onde ele entrou para a arca, e ainda demoraram-se 7 dias até que viesse o dilúvio. Amém. Então, a história se repete. Quando nesse verso 14 fala que vem o fim, também chegará um momento que a missão do Evangelho será cumprida, e lá em Tessalonicenses fala que por não darem ouvido ao Espírito da verdade, seria enviado o Espírito do erro, né? Então, o verso 15 mostra o momento em que o Espírito do erro é entronizado. Aí eu deixo aqui uma pergunta para os irmãos. Nessa época aqui do verso 15, o povo de Deus seria convidado a sair definitivamente para o campo e não voltar atrás para não pregar, porque no caso já teria pregado? Como é que os irmãos vê essa questão do fim, talvez da pregação, do cumprimento da missão, e a questão de não voltar atrás nem para pregar mais, no caso? Como é que os irmãos entendem? Eu vou deixar que os irmãos tentem responder aí, tá bem? Irmão Fabiano? Sim, pode falar, irmão. Veja, para mim esse texto não tem dúvida, até porque o próprio texto em si ele esclarece, né? Veja que ele vai mostrando uma série de eventos. E aí ele diz, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Depois que for pregado a todo mundo, não tem mais o que fazer, irmão. Não é para mais voltar, não é para fazer mais nada, irmão. Concordo, irmão. Eu penso também. Certo? Por isso falamos, tá? Por isso nós colocamos aqui, irmão, para mim, está apresentando o fim dos 1260 dias. Finalizados os 1260 dias, que é o tempo que será pregado em testemunha a todas as gentes, um grupo continuará, irmão. Veja, um grupo, porque veja, em Apocalipse 11 tem 2 grupos. Um grupo ele vai ser morto,
Mas o outro grupo, quem sabe o irmão Fabiano, quem sabe o irmão Marcílio, quem sabe os irmãos que estão aqui hoje, as irmãs, que se prepararam, eles vão para o fim, só que eles não pregam mais. Eles agora apenas testemunham o poder de Deus. Eles estarão em meio a todas as pragas que estarão caindo sobre a terra, porém não pregam mais. Não há mais razão para pregar, porque a porta da graça já se fechou. Lembrem-se que as pragas só caem após o que, irmão Fabiano? As pragas derradeiras, né? Não as trombetas, as pragas, as taças da ira de Deus, elas só começam a cair quando? Quando fecha a porta da graça, seria aí? Lógico, exatamente. Então não tem mais, se a porta da graça já fechou, por que esse povo vai estar na terra? Apenas para testemunhar do poder e da veracidade de Deus, não mais para pregar o evangelho. Por isso que as duas classes em Apocalipse 11 pregam por 1260 dias, ou 3 anos e 6 meses. Lembrem-se, porém, que os 1335 dias ainda terão 45 dias depois de encerrada a pregação. Certo? Irmão Rogério, acho interessante o simbolismo de Elias. Né? Elias, ele cumpriu a missão dele nos dias do rei Acabe, e ali muitos sinais foram feitos, provados que só Deus é o Deus verdadeiro. No entanto, Jezabel decreta a morte de Elias. E aí, neste momento, Elias se retira para o deserto, ele fica ali quase que num estado depressivo. A pressão sobre ele, a provação é tremenda. E o povo de Deus entende também que eles passarão por essa provação. Eles vão se ver como se fossem os únicos no mundo, vivendo em lugares isolados, onde a sua morte é decretada, porém, permanecerão até o fim, né? O irmão está colocando de forma brilhante, isso ajuda bastante, acho que os irmãos entenderem também. É a angústia de Daniel 12, ou seja, a angústia final, certo? É a angústia final, e é a mesma angústia porque passou quem também? Lembram? Jacó, certo? O irmão Fabiano fechou com chave de ouro, hein, irmão Rogério? Amém. Muito bem. Amém. Irmãos, vamos orar? Fazer uma oração para a gente finalizar? Vamos sim. Se algum irmão tiver no coração de orar, à vontade. O Fabiano, Irmão Fabiano, pode orar para nós, por favor, meu amado? Amém, então. Vamos orar. Soberano e poderoso é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Ao Senhor, nesse momento, elevamos nossos louvores, toda a honra e toda a glória seja ao Senhor Deus Criador. Nosso Deus, o nosso intuito, o Senhor que sonda os corações sabe que é de aprender mais da Tua palavra, que o Senhor não nos deixe sermos levados pela correnteza das teorias humanas, mas nos ajuda, Senhor, que através da Tua palavra o Senhor reavive a nossa vida na rocha da fé que é Jesus. Nosso Deus, nós pedimos a Tua graça de modo especial sobre todos os que partilham deste estudo e partilharão no futuro, para que Teu Santo Espírito nos guie em toda a verdade e nos prepare e nos use segundo a Sua boa vontade. Santo e poderoso nosso Deus, pedimos com aqueles que não conseguiram chegar a tempo no estudo, que o Senhor conceda cada vez mais podermos crescer na pregação da Tua mensagem, que o Senhor nos conceda a Sua bênção e a Sua guarda durante essa semana que para nós é desconhecida. Pelo nome e pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus é que rogamos. Amém. 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 Boa noite a todos os irmãos. Boa noite a todos. Irmão Fabiano, irmã Joana, e demais irmãos que estão na sala conosco. Até segunda-feira, às 20h30. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos, amados irmãos. Muito obrigado pela paciência de todos. Ao irmão André,
ao irmão Cristiano, né, ao irmão Celso, que esteve aí com a gente, ao irmão Robson, ao irmão Sueli, ao irmão Pedro Sampaio, ao irmão Cristiano, né, que a gente falou. Irmãos, a todos, e me perdoem se não lembro de todos, o Rude, que está com a gente lá da Itália, né, que participou com a gente. Irmãos, o Júnior Ramos, irmãos, que Deus os abençoe grandemente. É sempre um prazer estar com os servos de Deus, né, num estudo desse. E é também, claro, uma grande responsabilidade, mas eu agradeço de todo o coração pelo privilégio que Deus tem me dado de poder chamá-los de meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus esteja sempre com vocês e me faça digno de poder compartilhar aquilo que eu entendo ter recebido de Deus através de estudo. Tá bem? E segunda-feira estejam conosco novamente. Eu queria convidar de forma toda particular, irmão Marcílio, não sei se pode, o irmão Fabiano. Eu creio que o irmão Fabiano, quem sabe na segunda, se ele se sentisse à vontade, pudesse, né, colocar o que ele tem de Daniel 12 para a gente também, né, porque a gente também estaria aprendendo com ele. Não sei se estaria bem, irmão Marcílio, irmão Fabiano. Por mim, perfeito. Segunda-feira está perfeito. Tá bem, irmão Fabiano? Pode ser? Pode ser sim, está tranquilo. Segunda-feira, então, tá bem. Então, amém. Então, na segunda-feira, daí a gente, né, porque eu já tenho outros temas, né, que eu entraria, tem mais de Daniel 12, mas eu preferiria realmente ouvir um pouco. E aí, irmão Fabiano, entre em contato comigo, por favor, na segunda-feira, para mim poder fazer o link, para mim poder fazer o banner por mão, do que o irmão precisar de ajuda, tá bom, meu amado? Irmão, só uma questão. Sobre Daniel 12, eu no caso, não teria novas colocações, não. Apenas eu me disponho a participar do estudo na próxima segunda, mas eu acredito que o que foi exposto foi bem interessante. Mas o irmão tem de Daniel algo que o irmão gostaria de compartilhar com a gente, então? Não, assim, basicamente para mim tem sido um desafio estudar o livro de Daniel. Eu tenho procurado fazer isso, mas não tenho, assim, nada de novo pudesse acrescentar. Tá, o irmão, então, não para insistir, o irmão gostaria de apresentar algum outro tema na segunda. Se o irmão não se sentir à vontade, eu vou continuar com daí Apocalipse. Não, pode ficar à vontade, irmão. Pode continuar os estudos. E segundo, a gente está junto aqui colaborando, né, dentro do possível. Amém, então. Mas, por favor, irmão, prepare algum tema para a gente, tá bom? Eu gostaria muito de ouvir o irmão, tá bem? Certo, mais à frente eu prepararei. Ok. Um abraço para o pastor que não pôde estar conosco. Ele estava na sala, mas teve um problema de sinal lá da internet, caiu, ele saiu, não tem como voltar. E um abraço também, muitas saudades, eu quero que ela esteja aqui, quem sabe no Hangout que vem, na próxima segunda-feira, Cristiane, que é autora desse canal. Vamos ver se ela vai estar com saudades. Deus abençoe a todos. Um abraço. Até segunda.